Estamos de volta com o programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre os crimes praticados por um assassino em série aqui em Teresópolis, que até hoje, 13 anos depois, continuam impunes. No último bloco a gente estava falando sobre essa questão toda desses crimes que você investigou e chegou à conclusão de que há magia negra envolvida, né? Rituais de fertilidade em que meninas virgens seriam sacrificadas para se conseguir riqueza, fertilidade. Contamos a história toda aí de que a justiça chegou até o nome desse cigano, né? O Paulo Bianchianovic. Paulo Bianchianovic, ele chegou a ser preso durante alguns meses, mas foi solto. E o crime até hoje continua impune. Em que pé isso está na justiça, Sônia? Infelizmente, toda a investigação que a gente fez, todo o tempo que nós perdemos, valores que nós perdemos, valores humanos principalmente, e depois valores financeiros, porque nós não tivemos ajuda de ninguém até hoje, exceto da mídia, que tem sido a nossa aliada constante, tanto a televisiva como a escrita, a falada, mas fora isso, nós tivemos até um bom empenho da polícia. Começou com alguns problemas, a gente conseguiu trocar o delegado e a polícia atuou. A gente tem que dar os louros a quem tem de direito, né? Sim, com certeza. Então, eu sou uma fã número 1 da polícia, discordo das pessoas que falam mal, porque eu acho que quem não deve ama a polícia, porque a polícia é que nos protege. São pessoas que, inclusive, eu considero muito mal remuneradas por serviço que eles prestam. Sem dúvida. Então, nós tivemos uma atuação da Polícia de Teresópolis que funcionou, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, só que, infelizmente, quando nós chegamos à fase da Justiça, começaram os entraves, porque eu não sei. Até hoje não dá para a gente explicar, mas a última juíza que esteve na cidade, da vara criminal, impronunciou o acusado dos primeiros crimes, todos eles, só aceitando pronunciá-lo pelo último crime. Ou seja, só para traduzir, porque é um termo jurídico, né? Impronunciar. Sim. Quer dizer, inocentou. Sim. Dos dois primeiros. Ele só não, de todos os quatro. Todos? Só quer julgá-lo pelo quinto crime. Agora, pasmem, né? Ela usa para pronunciar esse cidadão toda a minha investigação dos 4 primeiros crimes. Senão, não teria nada. Ela pegou tudo que você investigou, sim, todos aqueles elementos, e usou para acusá-lo. Toda a investigação foi usada para condená-lo pelo quinto crime. Ou seja, condenar não, que ele ainda não foi nem marcado o julgamento, mas para acusá-lo do quinto crime. Quer dizer, esses anos todos ainda não foi marcado o julgamento pelo único crime que se conseguiu realmente chegar que a justiça aceitasse, acatasse. A justiça aceitasse a culpa dele, né? Então, veja bem, o que acontece? Esse cidadão, ele está sendo beneficiado em todos os sentidos, porque tudo que nós temos, a gente não consegue que a justiça o obrigue a cumprir, porque, inclusive, foi pedido um DNA, como existiam 3 homens na casa, que era ele, o pai e um irmão, e como no crime da Débora, onde a sobrevivente pode falar por si, porque ficou nas mãos do assassino durante uns 2 ou 3 horas, essa pessoa pode falar, pode garantir o que viu, não vai esquecer jamais o rosto de uma pessoa que teve de frente para ela estrangulando e fazendo práticas sexuais. Essa pessoa traumatizou para o resto da vida, ela não vai esquecer aquela figura. Ela reconheceu ele na delegacia, ela reconheceu em juízo, reconheceu no programa de televisão e não foi levada em consideração o depoimento dela. Pelo que você pôde apurar também, depois desses crimes que aconteceram aqui em Teresópolis, outros crimes com características muito parecidas continuaram acontecendo em outros lugares do Brasil, não é isso? E vão continuar acontecendo, porque veja bem, a partir do momento que o delegado pede que a promotora instigue a justiça, né? Provoque, que é o termo que eles usam juridicamente, provoque a justiça para que seja feito o DNA dos 3 membros da família e só foi feito de um, e esse DNA dá que não é compatível com o DNA do Paulo Bianchi, mas é compatível com um parente muito próximo,
e é pedido o exame de DNA desses 2 homens, e nunca foi feito até hoje, isso é debochar das famílias das vítimas. E partindo disso, nós temos o depoimento do tio dele também, que foi à minha casa denunciar os outros crimes dele. Nós temos cartas da tia dele denunciando pelos crimes de Teresópolis como crimes de bruxaria. Nós temos tio do próprio Paulo Bianchi, dizendo que é uma reunião familiar, que eles matam em conjunto, que a mãe participa. Isso está escrito na carta, claramente, eu já mostrei em todos os jornais. E isso está no processo, está dentro dos autos, em todos os 5 processos, entendeu? E a justiça não quer aceitar, como não, se os próprios familiares que estavam dentro da casa dizem que os crimes foram cometidos por eles, em conjunto. O tio foi à minha casa denunciar, por conta disso ele foi ameaçado de morte pela família e foi executado, no momento em que eu coloquei isso dentro do processo. O dia que eles descobriram... A justiça sabe disso tudo? Tudo isso está nos autos e a juíza se sente no direito de impronunciar ele por todos esses crimes, mesmo com todas essas provas. Não são declarações tácitas, verbais, são escritas, com fotos e com o cadáver do tio para comprovar isso. Esse tio acusou eles de cometerem crimes em Goiás, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo e Minas Gerais. Todos com as mesmas características dos que foram cometidos aqui em Teresópolis. E eu visitei esses lugares pessoalmente, às minhas custas, viajando, e descobri quantidades de crimes idênticos aos daqui, com fotos das mulheres assassinadas, meninas, todas idênticas. São como se fossem meninas da mesma família, o mesmo cabelo. As de Minas foram o mesmo dia da semana, quarta-feira. Esses crimes, nunca, em todos esses 13 anos, foi encontrado o verdadeiro suspeito, ou acusado, ou que valha. Porque não vão encontrar. Se for o mesmo, e ele estiver sendo acobertado, protegido pelas nossas leis, que são muito benevolentes com os assassinos, ele vai continuar matando em todos os estados brasileiros e vai ficar por isso mesmo. Os tios dele foram acusados do mesmo crime em Belo Horizonte, ficaram presos, a tia. No Sul, 5 anos levaram presos, agora conseguiram dar uma reviravolta no caso e libertar a tia e o primo dele que estava no Paraná. Quer dizer, mas cumpriram 5 anos. Esses crimes, então, não estariam sendo cometidos por uma única pessoa, mas sim por um grupo de pessoas, por que um grupo tem o mesmo de ideal, ciganos. que tem a mesma filosofia, melhor dizendo. Diante desse quadro todo, Sônia, de 13 anos de impunidade, de 13 anos de buscas incessantes pela justiça, qual a sensação que fica, o que você espera agora, o que você está fazendo agora para que esse caso não caia de vez no esquecimento? Nesses anos todos, nós temos nos unidos a outras mães de outros crimes, de outras cidades, entendeu? E participado de ONGs, de clubes, de reuniões só de mães de vítimas. Porque com isso a gente consegue, fora daqui da cidade, juntar bastante gente, porque aqui a gente não consegue. E esse apelo que eu tento fazer agora, nós abrimos uma nova página no Facebook, que o nome é Estudantes Assassinadas em Teresópolis, e onde a gente pede que a população de Teresópolis se conscientize que eles vão voltar e vão matar de novo aqui. Pode ser a sua filha, pode ser a sua sobrinha, pode ser a sua esposa, entendeu? Então, o apelo que as mães das vítimas de Teresópolis fazem hoje aqui, representadas por mim, é que as pessoas que saibam alguma coisa que possa incriminar essa família, esses acusados, que entrem, denunciem, pode ser anonimamente, mas fatos concretos que possam ser comprovados pela polícia, pela justiça. Porque se a gente não fizer nada, vai voltar a acontecer, e de uma forma bem pior. Porque as pessoas sabem que vão ficar impunes. Então eu acho que a única maneira da gente proteger os nossos filhos, ou filhas no caso, seria justamente essa denúncia de fatos que comprovem que foi realmente ele, porque apesar da gente ter mais de 1.500 páginas em cada um dos processos, com fotos, denúncias, cartas, até agora a justiça não quer aceitar. Então,
a gente pede que as mães que ainda têm a vontade de proteger suas filhas, que se pronunciem, falem. Nós sabemos que tem muita gente que sabe de fatos, porque já vieram contar para terceiros. Então, que façam isso à polícia, denunciem claramente, entendeu? Porque todas as provas levam a essa mesma pessoa. Mas essa pessoa não consegue ser indiciada, não consegue ser presa. Você acha que algum dia esse caso vai chegar ao final com a prisão efetiva do responsável por esses crimes aqui em Teresópolis? Depois de todo esse sacrifício, eu já não creio mais. Nas outras cidades eu sei que vai acontecer porque toda a cidade está atuante. Quando nós fizemos uma passeata em Minas, nós fechamos a Avenida Amazonas. Tinham mais de 10 mil pessoas. Quem não pôde descer, que eram pessoas idosas, botavam lençóis nas janelas, sacudindo lençóis brancos. Aquilo era emocionante. A gente terminou a passeata, todo mundo chorando. Porque são pessoas que se importam com as suas crianças, se importam com os seus jovens. E Teresópolis, meu Deus. Teresópolis não está nem aí para os seus jovens. E eu acho que isso realmente é uma situação muito triste, entendeu? Porque a gente vê que uma cidade inteira não se mobiliza, ao passo que nos outros estados sim. Por isso eles estão sendo presos nos outros estados. E aqui a gente continua nessa impunidade. Bom, espero que essa nossa conversa, esse nosso programa sirva de alerta para que situações como essa nunca mais voltem a acontecer. A gente espera, torce por isso. Verdade. Que foi um momento de muita tristeza para Teresópolis, no ano de 2000, quando aconteceram a morte dessas jovens, esse pânico geral que aconteceu aqui na cidade. E a gente espera que nunca mais uma mãe, né, uma madrasta ou uma pessoa querida passe pelo que você passou e tem passado durante esses 13 anos de luta, muitas vezes solitária, né, que você tem capitaneado. A morte ela é muito triste, mas você tem que se acostumar com ela, porque a pessoa não volta mais. Verdade. Mas a impunidade, ela mata você a cada dia, porque você vê que 5 vidas foram afetadas frontalmente e 5 famílias ficaram destruídas. Mas a impunidade continua e outras podem também acontecer. A gente, como representante das mães das vítimas, a gente agradece muito a você, à mídia, a todos que colaboraram até agora. Em memória, a nossa também querida Eliane Almeida, que foi a minha companheira constante, e esse ano não vai estar comigo, vai ser difícil. E é isso. Mas é a obrigação da imprensa passar os fatos como eles são. Sônia Ramos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua entrevista, pela sua emoção e pela sua luta durante esses 13 anos. Eu espero que esse programa tenha servido para lembrar aqueles que estavam aqui em Teresópolis no ano de 2000, para aqueles que não estavam, né, conhecer um pouco essa história e que essa história jamais se repita. Lembro a vocês que todos os programas produzidos pela Forpes Comunicações também podem ser vistos na internet, no nosso site ou diretamente no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição do programa Ponto Final. Até lá.